Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quinta-feira, que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida. Possamos desfrutar do amor do Senhor, da sabedoria, da graça, da vida que vem do nosso Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Desejo para você e para sua família um dia muito especial, um dia abençoado. Estamos conhecendo um pouco mais a história de Davi e as lições que ela nos conta. Estamos aí há praticamente um mês estudando a vida de Davi. Haveria muito mais para estudarmos, lermos, mas escolhemos alguns episódios marcantes que podem nos ensinar lições. Haveriam muitos outros, porém tivemos que escolher apenas alguns para fazer o devocional. E o episódio que eu quero falar com vocês hoje está relatado em 1 Crônicas, capítulo 21. É uma passagem um tanto controversa, um tanto difícil de interpretação para algumas pessoas que não entendem por que isso aconteceu. Mas nós vamos estudar e vamos entender hoje sobre o levantamento do censo. Nós vemos que Davi cometeu um pecado diante de Deus já no final da sua carreira como rei, já depois de haver reconquistado o reino, depois que seu filho Absalão fez aquela insurreição, aquela traição contra ele. Davi decide levantar um censo, um recenseamento. Davi decide contar quantos homens tem em Israel disponíveis para a guerra. E isso desagrada muito a Deus. E você vai perguntar, pastor, mas por que Deus fica tão triste, tão indignado? Por que Deus manda inclusive até uma peste, um castigo sobre Israel? Por que levantar um censo era algo tão ruim? A questão, o problema, o erro de Davi não estava no censo especificamente, mas sim no que estava por trás. Qual o motivo? Qual a intenção por trás desse recenseamento? E nós vamos ver isso aqui. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, há muitos momentos que o povo de Israel faz a contagem do seu povo. Moisés fez a contagem do povo no deserto. Nós temos várias passagens até que Deus manda contarem as pessoas. Deus permite, e não há nenhum problema nisso, fazer a contagem do povo para fins de organização, para fins administrativos. Aqui, porém, Davi, ele vai fazer essa contagem com uma outra intenção no seu coração. E essa intenção é que Deus vai sondar e vai ver a maldade, vai ver o problema. Sabe, às vezes a gente faz algo que a coisa em si não é errada, mas o problema está na intenção que nos levou a fazer aquilo. Eu vou ler o texto com você então. 1 Crônicas 21, versículo 1 diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar censo de Israel. Então olha só, começa aqui dizendo que Satanás veio ao coração de Davi e incitou. Incitar é colocar um desejo, uma opinião, uma ideia na mente de alguém. Satanás não podia obrigar Davi, mas ele incitou, ele trouxe o desejo e Davi aceitou a tentação. E disse Davi a Joabe era o chefe do exército, e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei Davi: multiplique o Senhor, o teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor?
Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu e percorreu todo o reino de Israel. Então voltou para Jerusalém e deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Olha só, primeira coisa, o rei havia mandado contar quantos homens estavam prontos para a guerra. Ele não queria saber o número da população. Ele estava preocupado com uma questão de guerra, com uma questão de envolvendo o poder do rei. Ele estava preocupado e se viesse um inimigo, quantos homens eu tenho? E se as outras tribos se levantarem contra a minha tribo? Lembra que ele já foi perseguido pelo próprio filho? Se o resto das tribos de Israel se levantar contra a minha tribo, o que ele queria era olhar o poder que ele tinha em mãos para a batalha. Isso contradiz totalmente o que ele havia dito naquela declaração que nós vimos ontem, naquela canção, onde ele declarou que Deus o sustentou. Vamos lembrar, queridos, quando Israel inteiro não conseguia lutar contra um gigante, o menino Davi, com apenas uma pedra, sem ter exército nenhum, derrotou o gigante. Quando Saul colocou o exército inteiro contra Davi no deserto, perseguindo Davi, 5.000 homens, 10.000 homens, 20.000 homens, Davi prevaleceu sozinho no deserto. Deus lhe deu os valentes, que eram apenas 40 homens, que andavam com ele, e foram mais poderosos os 40 valentes de Davi do que exércitos de filisteus inteiros, do que exércitos do próprio rei Saul. Então veja, nunca foi uma questão de número. Sempre foi, até então na vida de Davi, o seu reino, o seu poder, tudo que Deus fez foi a majestade, a glória e o poder de Deus. Agora, porém, Davi estava no final da sua vida preocupado com números, preocupado com as questões humanas, preocupado se ele teria condições diante de uma adversidade. De certa forma, esse senso era tentar Davi tirar o governo espiritual de Deus e colocar o governo nas suas próprias mãos. Era Davi tentando se apoiar nas suas próprias forças e não depender mais de Deus. Por isso o recenseamento desagradou a Deus. Com isso, a Bíblia não está ensinando que nós não devemos nos preocupar com números. Pelo contrário, o próprio Jesus nos diz, por exemplo, na vida financeira, que você, antes de fazer uma obra, uma construção, antes de fazer algo, você tem que calcular, Tem uma passagem da torre que Jesus fala sobre isso. Nós devemos sim olhar os números, organizar a nossa vida financeira, organizar o nosso trabalho, isso é importante. A questão toda é quando nós deixamos de viver algo, simplesmente algo que Deus nos deu, por medo, por causa dos números. Queridos, nós devemos andar pela fé e não pelos olhos. Nós devemos andar pela fé e não nos basear apenas no que vemos, mas no que cremos. Por isso que era desagradável aos olhos de Deus o que Davi estava fazendo, porque tinha por trás a intenção de Davi, de uma certa independência para com Deus. Deus quer nos levar à dependência dele. Deus quer nos levar a depender dele plenamente, e ele é suficiente para nossas vidas. Tanto que Deus usou o chefe da guarda para dizer: não faça isso. Segunda coisa errada que Davi estava fazendo aqui: Davi estava mandando recensear todas as tribos de Israel. Mas havia duas tribos que Deus disse que não iriam lutar em guerras. Meia tribo de Benjamim e a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada por Deus para o serviço do sacerdócio, do templo, de cuidar das coisas de Deus. Os levitas, eles eram sacerdotes, eles foram separados para isso, e Deus falou que eles não iriam para a guerra.
Davi, porém, mandou recensear todas as tribos, todas. Ele queria saber, inclusive, se fosse possível, necessário numa guerra, se os sacerdotes poderiam lutar. E veja que Joabe, temendo a Deus, o chefe da guarda, se negou a obedecer Davi. Se negou. Porque ele estava vendo que Davi estava fazendo algo errado aos olhos de Deus. Sabe, queridos, depois disso veio uma praga sobre Israel. E vem o profeta e diz: olha, Deus mandou tu escolher qual castigo tu quer. Se era 3 anos de fome, se era 3 meses com ataques de inimigos ou 3 dias de peste. E ele disse que ele preferia 3 dias de peste, porque a peste seria, as mãos do próprio Deus punindo. Ele não aceitaria ser punido por inimigos, mas ele queria ser punido por Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E o que nós vamos ver é que quando essa peste está chegando em Jerusalém, Deus olha lá do alto e Deus se compadece do povo de Israel. Quando a peste está chegando em Jerusalém, Deus se detém, Deus manda o anjo que está levando a doença parar. E ali o anjo para e Deus tem misericórdia de Jerusalém. Sabe, o nosso Deus é um Deus misericordioso, apesar da nossa dureza de coração. Essa história nos ensina muitas lições. Primeiro, nós não devemos ir contra o Espírito Santo. Quando Deus fala algo ao nosso coração dizendo não faça, mesmo que pareça uma coisa trivial, que todos fazem, que é normal, mesmo que pareça algo tão simples, se Deus está dizendo para você não fazer, não faça. Segunda coisa, se Deus enviou alguém para te dizer para não fazer, cuidado, pense bem. Segunda coisa, olhe para as intenções que estão movendo o seu coração. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Será que a intenção agrada a Deus? Inclusive eu tenho dito que tem pessoas que estão dentro da igreja servindo a Deus com a intenção errada. Às vezes querendo um holofote, querendo ser visto, querendo aplauso. Cuidado, querido, a intenção é o que importa mais do que a ação. A intenção é mais importante do que o que você está de fato fazendo. O pouco na mão de Deus vira muito, mas o muito sem Deus vira nada. Qual a intenção por trás das suas ações? Pergunte-se a si mesmo, peça ao Espírito Santo sabedoria para que você não atraia maldição para a sua vida, para que você continue contando com a bênção de Deus. Terceira lição, se você errou, se você está atraindo problemas, sabe, essa é a intenção de Satanás. Ele vem e oferta para você o pecado, para que você, caindo no pecado, você agora esteja num lugar de maldição. A Bíblia diz que não há maldição sem causa, ou seja, nem mesmo o diabo pode enviar maldição sobre você se você não der uma brecha, uma causa, se você não estiver no pecado. Então, feche as portas para que nenhuma maldição entre na sua vida. Mas conte sempre com a misericórdia de Deus. Você vai ver que Davi ora, pede perdão e Deus cessa. Davi faz ali um sacrifício, um holocausto de animais. Isso significa o sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus e Deus perdoa, Deus limpa e Deus cessa a maldição. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o sangue do holocausto é mais poderoso do que todas as ofensas. Clame por Jesus sobre os seus pecados, arrependa-se, volte a Deus. Amém? Querido Deus e Pai, nós oramos hoje, nesta quinta-feira, pedindo que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual, para que possamos sondar as nossas ações e as nossas intenções, não atraindo para nós nenhum tipo de maldição, não andando em pecado, não dando lugar ao diabo. Livra-nos, Senhor, de pensamentos que não vêm de Ti, de intenções que são impuras. Livra-nos, Senhor, de tramar o mal, fazendo parecer o bem. Livra-nos, Senhor, de tudo isso e perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa tudo aquilo que fizemos, Senhor. Perdoa este homem, esta mulher que tem andado neciamente, andado de forma tola, fazendo, Senhor, coisas que estão atraindo maldição. Perdoa, Senhor, este homem que está dando lugar ao diabo. Perdoa, Senhor, muda a história, Senhor. Deus está falando com você, meu amigo, arrependa-se hoje dos seus pecados. Deus está falando com você, minha amiga, arrependa-se hoje, prostre-se ao Senhor, peça a misericórdia de Deus. O Senhor está aí te ajudando.
Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, que o Senhor perdoa os nossos pecados, obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos o sangue de Cristo sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço também por pessoas que estão sofrendo hoje, pessoas que estão doentes, cansadas, abatidas. Quem sabe, Senhor, a peste chegou nessa casa, a maldição chegou nessa casa. Pai, em nome de Jesus, eu peço hoje, tem misericórdia. Estende tua mão e faça cessar esse mal. Muda a história dessa família, Pai, em nome de Jesus. Mostra, Senhor, o teu amor, a tua benevolência mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos com mais um devocional de fé.